E aí, pessoal, vocês sabiam que o SUS completou 30 anos em setembro? Desde 1500, o Brasil está na luta para ser um país decente e a saúde pública é um dos requisitos para se ter uma qualidade de vida boa em um país. No período do Brasil colônia, as pessoas recebiam tratamento de saúde de acordo com a sua classe social. Os ricos, os nobres, os donos de terra tinham acesso aos médicos e remédios e se curavam das doenças. Já a população escrava e pobre não tinha acesso a praticamente nenhum tipo de tratamento e eles viviam em situação precária. A população indígena tinha acesso, eles tinham conhecimento sobre as ervas medicinais. No entanto, com a invasão dos europeus no país, eles tiveram contato com doenças como a varíola, a gripe, a pneumonia, o sarampo, entre outras. E eles não resistiam a essas doenças. Isso causou a morte de milhares de indígenas devido à baixa imunidade deles. As pessoas que não tinham condição de pagar um tratamento adequado, eles recorriam às casas de misericórdia, que eram instituições fundadas por religiosos e vivia de doação, mas o tratamento não tinha qualidade e nem assistência. As pessoas também procuravam pelos curandeiros, que eram aquelas pessoas que tinham grande conhecimento sobre as ervas medicinais. Quando começou o Brasil Império, o Dom Pedro I transformou escolas em faculdades, determinou funções para quem atuava na área da saúde e criou órgãos para fiscalizar a higiene pública. Mas o Brasil continuou sendo visto pelos estrangeiros como um país doente. As pessoas tinham medo de vir aqui para o Brasil e pegar alguma doença. Com o golpe da República em 1889, surgiu uma esperança de que finalmente o Estado iria investir em saúde pública. Entre 1900 e 1920, começaram ações para higienizar o país, principalmente nas grandes cidades e em regiões portuárias, como ocorreu no Rio de Janeiro, que até então era a capital. Foi nessa época que eles destruíram os cortiços, onde moravam ex-escravos e pobres, com a desculpa para alargar as ruas, para deixar a cidade mais higienizada, e essas pessoas foram morar no Morro da Providência, onde já estava sendo ocupado por ex-soldados da Guerra de Canudos. E isso deu início às favelas aqui no Brasil, mas isso já é outra história. Nessa época, o país estava sofrendo várias epidemias e o governo tornou obrigatória a vacina contra a varíola. E um dos médicos que se destacaram nesse momento foi o Oswaldo Cruz. O país teve que enfrentar rebeliões populares, como a Revolta da Vacina em 1904, no Rio de Janeiro. O governo tornou a vacina obrigatória, mas não explicou para a população como que a vacina funcionava. A população achou que a vacina era a própria doença e que o governo queria exterminar de vez com a população pobre. Então eles começaram uma revolta na cidade e não queriam se vacinar. Carlos Chagas sucedeu o Oswaldo Cruz nessa campanha de vacinação e conseguiu ter mais avanço com menos oposição popular. Na era Vargas foi criado o Ministério da Saúde e da Educação e foram aplicadas algumas medidas para controlar as doenças. E também teve assistência e licença gestante para as trabalhadoras. Em 1953, no governo do Juscelino Kubitschek, foi criado o Ministério da Saúde
com a intenção de melhorar o atendimento nas zonas rurais e melhorar também, definir as políticas públicas da saúde. Durante a ditadura militar, a saúde sofreu um grande corte no seu orçamento. Apenas 1% do orçamento da União era destinado à saúde. E aumentou muito os casos de malária, dengue e meningite no país. E nisso, as instituições privadas ganharam força. E nessa época, saúde no Brasil se tornou sinônimo de mercadoria. No período da redemocratização, na Nova República, foi promulgada a Constituição de 1988. E nessa Constituição foi garantido que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. E no dia 19 de setembro de 1990 foi sancionada a Lei 8.080, a lei que regulamentou o Sistema Único de Saúde. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, elogiou o SUS. Ela disse que o SUS é um exemplo de acesso à saúde pública. O SUS possui 3 princípios básicos: a universalização, a equidade e a integralidade. A universalização diz que é direito de todo cidadão ter acesso a uma saúde pública, independente do seu sexo, da sua classe social e da sua raça. A equidade é investir em áreas onde a carência é maior, investir mais naquelas áreas, ou seja, tratar com desigualdade aqueles que são desiguais. E a integralidade é integrar ações para promover a saúde e prevenir as doenças. Existem também os níveis de atendimento. Existe o nível primário, que são as UBS, Unidades Básicas de Saúde. Tem o nível secundário, que são os hospitais, e o nível terciário, que são as clínicas. A organização do SUS é bem complexa e ela se fundamenta em 3 princípios. O primeiro princípio é a regionalização. Os serviços são organizados em níveis de complexidade dentro de uma determinada área. Eles são planejados por meios de critérios epidemiológicos e eles devem ter conhecimento sobre a população que vai ser atendida. O segundo princípio é a descentralização. O poder e a responsabilidade são distribuídos entre as 3 esferas de poder. E o terceiro princípio somos nós, os cidadãos. Nós devemos participar ativamente do sistema. Todos os brasileiros, sem exceção, são usuários do SUS, mesmo que sem perceber. Quando você se alimenta, você está utilizando o SUS, porque o SUS é responsável pela vigilância sanitária. Todo tipo de estabelecimento que faz comércio de alimentos é fiscalizado pelo SUS. O SUS olha a segurança nutricional, a higiene e a qualidade daqueles alimentos. Até o tratamento da água possui vigilância do SUS. Quando você é criança, você precisa de vacinas que são fundamentais na sua imunização. E o SUS possui todas essas vacinas nas suas campanhas de vacinação. Quando acontece algum acidente de trânsito ou algum tipo de violência, ao atendimento imediato do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que possui enfermeiros e médicos, e o paciente é levado ao hospital público mais próximo do acidente. Transplantes de órgãos e tratamentos contra doenças mais complexas, como câncer, por exemplo, também são prestados pelo SUS. Então, todos nós somos usuários do SUS e é nosso dever defendê-lo.
E é essa mensagem que eu gostaria de trazer para esse vídeo, que você tem que defender o SUS. O SUS é muito importante para o nosso país. Espero que você tenha gostado dessa breve história da saúde pública do Brasil e a criação do SUS. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para receber notificação e até o próximo vídeo.